Oi, turma, tudo bem, M1? Espero que estejam todos bem, tá? Tudo legal, né? Bem, hoje nós vamos estudar os pronomes possessivos, tá? Estudamos os retos e de tratamento e hoje nós vamos ver os pronomes possessivos, tá bom? Eles não são assim muito longos, né? Mas tem lá o seu valor, lógico, tá bom? Bem, vamos lá. Os pronomes possessivos referem-se a uma das três pessoas gramaticais para indicar que alguma coisa lhe cabe ou lhe pertence. O nome dele a gente já sabe, é possessivo, então indica posse, tá? Então, olha só, eu coloquei a história em quadrinhos aí pra gente. Pensei que tivesse dito a você que nós só íamos levar nossas coisas, nossas necessidades básicas. Você leva as suas necessidades básicas e eu levo as minhas. Então, olha só, nós temos três pronomes possessivos nessa história em quadrinhos, tá? Nós temos aí o nossas, que referem-se às coisas de quem fala e de quem ouve, da Elga e do Agar. O suas, que se refere às coisas pertencentes à Elga, aquela pessoa que ouve, né? E o minhas, que se refere ao próprio falante, que é o Agar. Então, eu tenho três pronomes possessivos aí, né, turma? Seguindo aqui o nosso ritmo, né? Coloquei aqui o seguinte: os pronomes possessivos relacionam, portanto, a coisa possuída à pessoa gramatical possuidora. Esse fato determina uma correlação entre os pronomes possessivos e pessoais, desculpem, tá? Segue o quadro dos pronomes possessivos. Então, olha só, eu estou dizendo que há uma correlação, né? Há uma correlação entre os pronomes pessoais, os retos, e os possessivos. Vamos lá. Aqui eu tenho a pessoa gramatical, o pronome pessoal e o pronome possessivo. Então, eu tenho o meu, minha, meus, minhas em relação a eu. Teu, tua, teus, tuas, a tu. Seu, sua, seus, suas em relação a ele ou ela. Nosso, nossa, nossos, nossos, nós. Vosso, vossa, vossas, vossas. Vós e eles, elas, que é o mesmo, né? A terceira pessoa do singular e do plural são os mesmos pronomes possessivos, tá? Bem, o emprego dos pronomes possessivos, né? Qual é o primeiro lugar? Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com o elemento possuído e concordam em pessoa com o possuidor. Vamos traduzir. Nessa frase simples, eu levo as minhas coisas, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o eu, que é a primeira pessoa, que é o possuidor. E tenho o coisas, que é o elemento possuído, que se encontra no feminino plural. Beleza? Ok. Então, olha só, eu falei que os possessivos concordam em gênero e número com o elemento possuído. Então, se eu estou falando em coisas, eu tenho que falar em minhas. E por que minhas? Porque ele concorda em pessoa com o possuidor. Se o possuidor é a primeira pessoa, o pronome possessivo também tem que estar em primeira pessoa. Tá legal, pessoal? Seguindo aqui. Número 2, né? No caso, segundo o emprego. Os possessivos seu, seus, suas, podem fazer referência à segunda pessoa e podem fazer também referência à terceira pessoa. Essa dupla possibilidade de relação gramatical pode gerar ambiguidade em frases como essa. Bem, então se eu posso utilizar o seu, seus, suas, na segunda e na terceira pessoa, vão existir construções em que vai acontecer ambiguidade, vão ficar ambíguas, como essa. Vamos ver? A garotinha olhava para o pai sem saber qual seria o seu destino. Não ficou claro, o destino é da garotinha ou o destino é do pai? Ótimo. E como é que eu desfaço essa ambiguidade? Substituindo pelo dela ou dele. Se você coloca a garotinha olhava para o pai sem saber qual seria o destino dele, ficou claro, desfez a ambiguidade. A garotinha olhava para o pai sem saber qual seria o destino dela, desfez a ambiguidade da mesma forma, tá? Então, quando acontecer isso, vocês logo substituam o pronome possessivo pelo dele ou dela, que fica mais fácil. Mais claro também, né?
Os pronomes de tratamento requerem possessivos na terceira e não na segunda pessoa. Isso tem que ficar claro. Vossa Excelência precisa se preocupar com sua saúde. Vossa Excelência, pronome de tratamento, sua, pronome possessivo de terceira pessoa. Tá bom? Não serviria o vossa, não serviria o tua. Só o sua. Tá bom? Até rimou, hein? 4. Os pronomes possessivos podem, em certos contextos, ser substituídos por pronomes oblíquos equivalentes. Então, em alguns contextos, eu vou poder substituir o pronome possessivo pelo oblíquo. Vamos ver nos exemplos? O sono atrapalhava-me o raciocínio. Eu poderia tranquilamente substituir essa frase por: o sono atrapalhava o meu raciocínio. Esse me, pronome oblíquo, ele tem um valor, né, possessivo, tá? Nesse sentido, nessa construção. A partida dela destruiu-nos a alegria de viver. A partida dela destruiu a nossa alegria de viver. Da mesma forma, o nós, pronome possessivo, substitui, né? O pronome possessivo, desculpa, turma. O nós, pronome oblíquo, é facilmente substituído pelo nossa, que é um pronome possessivo. Inclusive, sintaticamente, o que acontece? Quando eu falo atrapalhava o meu raciocínio, esse meu é um adjunto adnominal, concordam? Então, quando eu falo atrapalhava-me o raciocínio, o me também é um adjunto adnominal. Tá bom, turma? Tá legal? Depois dessa aula de pronomes possessivos, né? Eu deixei para vocês aqui alguns exercícios para a gente não perder o hábito, né? Deixei 5 exercícios para vocês, tá? Que vamos fazer quando eu passar essa aula em sala, nós podemos fazer em sala e corrigi-los. Então, eu quero que vocês estudem a teoria e os exercícios nós resolveremos na aula ao vivo. Tá bom, M1? Ok? Então, fiquem com Deus, uma boa noite e a gente se encontra na segunda, tá? Um beijo.